É isso que eu queria que vocês entendessem. O benefício maior de vocês entenderem o que é o tratamento, a prevenção, né, de uma infecção de sítio cirúrgico, de uma deiscência de ferida operatória, o maior benefício de todos é o paciente. Vocês imaginem um paciente que fez uma cirurgia. Imagine fazer uma cirurgia plástica, minha gente. Eu ficava só assim, olhando, imaginando. Quando eu atendia uma paciente, uma mulher que fez uma abdominoplastia, que estava lá com aquela deiscência horrível, né, de ferida operatória. Imagine, a gente vai, tem um sonho, né, faz uma cirurgia que é estética, né, cirurgia plástica, tem aquele sonho, vai, faz, se dedica, às vezes não tem nem aquele valor para pagar, porque é tudo particular, faz das tripas coração para poder conseguir o valor, e vai lá e faz, porque é um sonho da nossa vida. E quando faz, acontece uma coisa dessa, né? E aí a gente, até depois, quando cicatriza, fica uma cicatriz diferente, fica uma cicatriz feia, né? É uma coisa assim que a gente não consegue nem imaginar. Se coloca no lugar do paciente, né? Se coloca no lugar de uma paciente dessa, até que não seja uma cirurgia plástica, seja uma cirurgia que realmente foi para tratar alguma outra coisa, né? Alguma artroplastia de joelho, por exemplo, né? Alguma dificuldade ali no joelho, na cirurgia ortopédica, mesmo que for, né, uma cirurgia desse tipo. Você imagina, você vai, entra no centro cirúrgico para poder tratar de uma coisa e sai de outra, com outra coisa, né? E isso você prevenir e você fazer com que o paciente tenha uma vida normal e não tenha nenhuma complicação na ferida operatória, minha gente, não tem preço. Não tem preço. Inclusive, você conseguir tratar realmente as deiscências que chegam para você, deiscência, infecção, que chega, eu atendo em domicílio. Aí, quando o paciente vai de alta, porque o médico liberou, mas aí ele me pede auxílio para poder fazer as trocas de curativo, porque está lá com a deiscência e precisa de um acompanhamento mais específico. E aí a gente vai lá e vai fazer o acompanhamento em domicílio desse paciente. Mas, de qualquer maneira, a gente quer devolver a vida rápido para esse paciente, porque imagina um transtorno, né? No paciente que entrou no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia, para resolver um problema, e saiu com outro problema, que é uma deiscência, que é uma infecção, né? Então, a gente precisa, o benefício maior vai ser para o paciente, claro, né? Da gente conseguir devolver essa vida do paciente, devolver a rotina normal do paciente, né? Porque o paciente precisa ficar bem, né? E não tem uma outra coisa. E claro que você tendo mais resultados, você vai conseguir, inclusive, alavancar ainda mais a sua carreira enquanto enfermeira, né? Nesse sentido, porque você está lá atendendo paciente em domicílio, você está fazendo a sua renda extra, ou até a sua renda principal, e você tem mais resultados, né? Porque você vai conseguir realmente resolver o problema do paciente mais rápido. Quando você consegue resolver o problema do paciente mais rápido, o paciente vai começar a lhe indicar e você tem mais resultados com vários outros pacientes. Isso vira um ciclo, né, de coisas boas aí na sua vida e na vida do paciente também. Então, é por isso que eu trouxe aqui para vocês também um pouco mais sobre isso hoje, porque a gente tem uma incidência muito alta, né, de infecção de sítio cirúrgico e de deiscências, e vocês me pedem muito, né, para poder a gente conversar sobre isso aqui, tá? E aí, o paciente é sempre o mais importante, né? A gente pensa muito sobre o paciente. Só para contextualizar um pouquinho aqui para vocês, teve uma vez, minha gente, que eu estava dentro do hospital, isso que aconteceu, tá? Chegou uma paciente que foi uma abdominoplastia que ela tinha feito. E eu fiquei, ai meu Deus, eu fiquei muito arrasada com esse caso. Ela fez uma abdominoplastia. E aí, quando ela chegou para mim no ambulatório, essa paciente chegou para mim no ambulatório. Quando chegou no ambulatório, estava com uma cavidade imensa no abdômen. Uma cavidade imensa mesmo, mesmo, mesmo. Era uma coisa assim, sem fim, sabe? Uma coisa assim, terrível. Nem parecia que tinha sido abdominoplastia. Eu até perguntei a ela qual cirurgia tinha sido, porque eu achei que tinha sido, assim, uma laparotomia, alguma coisa assim, sabe? Outra coisa. Não, ela disse, não, foi uma abdominoplastia, foi uma cirurgia plástica. E aí a gente teve que internar ela, eu falei com o cirurgião, pedi para o cirurgião internar ela, porque a gente precisava colocar a terapia pressão negativa urgente, urgente nessa paciente.
E aí eu solicitei, né, fiz o relatório para o convênio, e aí a gente, graças a Deus, conseguiu mais rápido do que eu imaginava essa terapia pressão negativa, e a gente conseguiu colocar nela e conseguiu cicatrizar, conseguiu realmente uma diferença muito grande depois da terapia pressão negativa. Mas ela já estava há alguns meses com essa deiscência, e minha gente, o que ela falou, assim, de que mudou a vida dela, ela disse que não tinha mais vida, né, relacionada com as coisas dela, porque ela estava com o psicológico muito abalado, a gente teve que chamar a equipe multi todinha, né, multidisciplinar, porque era uma coisa muito feia, não era uma coisa, assim, normal, sabe? Eu estava vendo a hora de ter a evisceração ali no abdômen dela, estava muito, muito aberto e muito feio mesmo. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu, com a terapia pressão negativa, resolver o problema dela. Mas isso nunca saiu da minha cabeça, assim, sabe? Essa paciente nunca saiu da minha cabeça. Porque entrava muito paciente ali pelo ambulatório mesmo, sabe? Eu pegava muito paciente pelo ambulatório e botava para internar para poder a gente acompanhar melhor. E essa paciente especificamente me, né, marcou muito. Eu tinha muitas deiscências de cirurgia plástica, teve uma outra vez que eu tive uma na mama, paciente muito abalada também, emocional, porque fica, né, minha gente? A gente fica muito abalada emocionalmente falando. A paciente muito abalada emocionalmente, mas depois, quando foi vendo o resultado, a gente foi conseguindo fazer só com as coberturas mesmo, as trocas de curativo. A gente, quando a gente conseguiu ver, né, o resultado, foi vendo o resultado dela, foi fechando e tudo, meu Deus, é uma felicidade imensa, sabe? Ela traz presente, né? Trouxe presente para mim, pó de maquiagem, sabe? É muito, muito legal, assim, não pelo presente, mas assim, pela gratidão, né, que os pacientes começam a ter em relação a isso, em relação a gente. Então, não tem preço, né? Não tem preço, de jeito nenhum. Então, minha gente, é muito importante, assim, é uma das feridas que mais dói na alma, né, do paciente, é uma deiscência de ferida operatória, uma infecção de ferida operatória. Porque vocês imaginam a gente fazer uma cirurgia e depois sair dessa cirurgia com outro problema, né? Isso não é humano, né? E a gente precisa pensar um pouquinho nisso. E aí, minha gente, a gente sabe, né, deixa eu mostrar um pouquinho para você. Deixa eu mostrar aqui. Não vou mostrar, né? Porque eu vou ler aqui para vocês, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho o que precisa ter o curativo ideal, né? Para a ferida operatória. O que o consenso determina e preconiza em relação a isso, né? Do curativo ideal. Evita aquele curativo que evita a contaminação da ferida, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui nos comentários para mim o que é que mais vocês veem de curativo de ferida operatória. O que é que tem no lugar que vocês trabalham, na região de vocês? É gaze com esparadrapo? É micropore? Qual é o curativo? É deixar aberto, descoberto? Qual é o curativo que vocês veem de ferida operatória mais na região de vocês? Me coloca aqui porque eu quero saber se é a mesma coisa que acontece aqui na minha região, tá? Só para poder eu ter uma ideia de como é no Brasil todo aí. Quero saber, para poder a gente entender como é que vai ser o curativo ideal e como é que a gente encontra, né, esse curativo no nosso dia a dia, né, na nossa rotina diária, o que mais a gente encontra. Porque aqui, por exemplo, na minha rotina, dentro do ambiente hospitalar, o que mais a gente vê os pacientes saindo do centro cirúrgico com micropore estéreo, tá? Com micropore estéreo, às vezes na primeira vez, faz uma cobertura por cima desse micropore estéreo com uma gaze e bota um esparadrapo, né? Aí, qual é o que o consenso diz? Que para se evitar deiscências e infecção de sítio cirúrgico, precisa ser um curativo que faça uma proteção, tá? Que faça uma proteção, que evite a contaminação da ferida. Se a gente deixar descoberto, vocês concordam que se deixar descoberto, ele vai estar sem proteção nenhuma e a gente pode não estar evitando essa contaminação dessa ferida? Porque a gente vai estar o tempo todo com ele descoberto e vai estar manipulando ali, né? Várias vezes por dia, até roçando na roupa, né? No hospital é coberto, só que aí sai do hospital no dia seguinte. Aí quando chega em casa, abre, né?
E aí, mesmo em casa, a gente vai manipular essa ferida, vai colocar a mão, vai colocar a roupa por cima, vai colocar água na hora do banho, né? Vai ser água, vai ser sabão, vai ficar manipulando, essa manipulação excessiva. E o que é que o consenso determina? Que chegou nesse consenso depois de várias discussões e reuniões, que o melhor para se evitar deiscências e infecção de sítio cirúrgico é proteger a ferida operatória.